2 de abril é o dia da conscientização sobre o autismo. É sobre isso que a gente vai falar com a Lidiane Somavila, ela que é presidente da Associação Espumosense da Pessoa Autista. Então, esse assunto, esse tema é muito debatido, né? Dos tempos para cá, né, foi trazido à tona aí, né, essa questão do autismo, em que muitas pessoas tiveram o seu diagnóstico tardiamente, que também é o caso aqui, né, da presidente da associação, a Lidiane Somavila, que vai falar para a gente também da importância, né, de ter associações, a importância do diagnóstico, a importância, né, de a gente cada vez mais buscar saber e se inteirar ainda mais sobre esse tema. Lidiane, bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Então, dia 2 de abril é o dia da conscientização do autismo, é o dia que é mais focado ao autismo. Mas nós, enquanto associação, trabalhamos o ano inteiro para que o autismo seja reconhecido e viabilizado entre todo mundo, porque é um assunto, claro, que está em pauta, está nas mídias, mas ainda é pouco discutido, pouco conhecido. Então, nós, enquanto associação, estamos trabalhando durante o ano todo na divulgação e na conscientização do autismo, que ele deve acontecer durante os 365 dias do ano, né? E não apenas num dia ou um mês. Muito bem, e a gente sabe que, né, são diferentes indivíduos, né, que, enfim, né, desenvolvem o autismo, e isso envolve não só a pessoa autista, envolve todo um círculo, né, entre família, amigos, professores, né, tudo tem que ser adaptado, né, e não é só a pessoa autista falar e generalizar, né, tem vários níveis também, e cada um tratado da sua forma, tem que ser uma forma particular de ser tratado, né. Isso aí, hoje se fala em 3 níveis, né, os níveis de suporte, os nível 1, 2 e 3. Eu me enquadro hoje no nível 1, mas já estive no nível 2. Claro que hoje, com todos os recursos que a gente tem, as terapias, a criança e a pessoa tendem a evoluir mais facilmente. Mas antigamente, quando não tinha essas terapias, essas intervenções, então muitos dos autistas eram colocados em clínicas psiquiátricas e manicômios, como falam antigamente, né? Sim, e é, enfim, difícil de diagnosticar naquela época, né? Era feito, enfim, lava um laudo ali, a pessoa enfim, tinha vários nomes aí que a gente nem vai trazer aqui, né? Que as pessoas eram denominadas e cada um tinha, né, uma destinação, enfim, né, um acompanhamento médico que seria naquela época lá que foi, né, que era, assim, instruído a pessoa, então, ó, esse vai ficar internado, esse consegue se desenvolver socialmente, enfim. E no fim tudo era uma coisa só, né? Era o autismo. Exatamente, era o autismo. Mas não muito longe. Hoje em dia ainda a gente passa por situações assim. Como ser uma pessoa mal educada, uma pessoa grosseira, porque muitos dos autistas, eu me incluo nisso, a gente não tem filtro social. O que acontece? Às vezes nós vamos falar as coisas sem perceber que de repente eu estou te magoando Sim. com o que eu estou falando, por conta da falta de filtro social. Hoje eu já estou mais controlada nessa questão, porque eu venho me medicando, né? Sim. A minha neuro me medica e acertou a medicação, então eu consigo hoje controlar mais essa questão. Mas já tive bastante dificuldade até em relações sociais por conta dessas características do autismo. E como é que foi você, criança, adolescente, enfim, chegar à idade adulta, assim, diagnóstico? Na verdade, eu já tive vários diagnósticos. Mas porém, nunca chegava ao autismo? Nunca chegava ao autismo. Quando eu cheguei ao autismo foi por conta dos meus filhos. Quando eles foram diagnosticados, aí eu levei os meus laudos anteriores, né? Sim. E me via muito parecida com eles, né? E aí a neuro disse, não, realmente, né? Nós vamos fazer uma avaliação, eu passei por avaliação e tudo mais, por depoimento de amigos, familiares, e foi então que ela fechou o meu diagnóstico de autismo com TDAH. Então eu sou autista com TDAH. E a questão, né, do autismo, ele se assemelha muito com outras, né, comorbidades, enfim, com outras, enfim, né, doenças neurológicas, né, síndromes, Isso. E aí isso acaba também embaralhando muitas vezes naquela época, talvez né, os profissionais da área identificar e muitos ia muito no achismo, né, isso hoje já não consegue mais, hoje o diagnóstico ele é feito preciso, né. Preciso, com avaliação, com multiprofissionais. Eu já tive diagnóstico de bipolaridade, de borderline, depressão, ansiedade generalizada, tudo algumas características comuns ao autismo, né? Mas nunca o diagnóstico de autismo, que só vinha a ter há 3 anos atrás.
E a criança hoje, como é que é a criança? A gente falou de adulto, aí a gente vai falar depois também, retomar novamente, mas como a gente identifica uma criança, talvez, tem médico especialista nessa parte ou são vários médicos que trabalham cada uma parte? Temos neurologista, né? Sim. Aqui nós temos a doutora Nathalie, neurologista, psiquiatra, temos também psicólogos, né? É uma equipe. E aí fazem a avaliação conjunta com a criança para ter, enfim, o diagnóstico, se é ou não, né? Aí você falou sobre os níveis, né? Nós temos verbais e não verbais, que é o mais comum que a gente tem conhecimento. Tem crianças que são comunicativas até demais, né? Exato. E outras que não são comunicativas, né? E aí tem várias questões, sensibilidade é diferente, né? Também alguns, audição, enfim, né? Eu vou trazer exemplo dos meus filhos. O Augusto foi um menino muito precoce. Ele, com 1 ano, ele já lia a placa, ele já interagia, falava demais, brincava demais. Porém, ele tinha umas características, que era andar na ponta do pé, que era enfileirar brinquedos, que tinha algumas seletividades alimentares. Mas como ele era muito precoce, eu nunca imaginei que ele pudesse ser autista. Confundia com uma criança superdotada, né? Isso. Inclusive, ele tem a que a gente chama hoje de tripla excepcionalidade. Sim. Que é autista, TDAH e superdotação com altas habilidades. Sim. E aí, quando nasceu o Gonçalo, o meu filho mais novo, ele também é autista, não verbal. Com 1 ano, o Gonçalo teve todas as marcas do desenvolvimento, que a gente fala, né? Os pediatras falam, normais. Sim. Com 1 ano e 8 meses, o Gonçalo, ele parou de falar. Ele já balbuciava algumas palavras, né? Ele parou de falar, ele parou de interagir socialmente, ele parou de comer. É como se ele fosse dormir uma criança e acordasse outra criança. Ele teve o chamado de autismo regressivo, que é quando acontece a poda neural. E aí o Gonçalo esqueceu, né? Perdeu todas as habilidades que ele já havia conquistado até 1 ano e 8 meses. E aí agora ele está com 6 anos, agora que ele está começando a verbalizar algumas palavras, porém ele não forma frases ainda, né? Sim. Então, é bem, como é que eu vou te dizer, o autismo ele é um espectro muito amplo, né? Porque, como é que tu viu teus filhos, como é que tu, né? Porque o Gonçalo, ele teve todas as Sim. funções até 1 ano e 8 meses normais, da criança da idade dele normais. Ele só foi perder com 1 ano e 8 meses. Então, ele é um espectro muito amplo, que não tem como dizer assim as características, cada um vai ter uma característica diferente, né? São diferentes. E como é que você lida com essas diferenças entre as duas crianças, 2 filhos seus? Um verbal, hiperativo, e o outro que foi regredindo com o tempo, questão dessa condição. Tu sabe que para mim eu tenho mais dificuldade com o meu filho típico. Sim. Do que os outros 2, porque eles são muito parecidos comigo. Sim. Então a gente se entende. Sim. E como eu também estou dentro do autismo, sou autista, então eu vejo muito do que ele está sentindo, principalmente esse não verbal, eu consigo perceber porque eu me via nas mesmas situações que ele, sabe? Sim. Então eu consigo visualizar, mas claro que é muito difícil, é um espectro muito amplo, as famílias atípicas sofrem demais, principalmente as mães, né, que estão com os filhos com esse transtorno, e a gente pede para que a sociedade em geral, né, acolham essas famílias, ajudem, convidem para tomar um chimarrão, para ir num parquinho, mas incluam, chamem, porque faz falta, a gente se sente muito sozinhos. Sim. E agora uma pergunta também sobre família, enfim, né, você tem filhos atípicos, que são chamados, né, e também o típico, que seria, entre aspas aqui, né, sem nenhum, né, grau de autismo, uma pessoa dita aí como, né, enfim, e como é que entre eles se entendem, vamos falar assim? Na verdade, ele se entende mais com os 2 do que os 2 autistas juntos. Isso, Sim. Porque aí bate os gênios deles, eles não se entendem. E o típico não, ele já consegue identificar os irmãos, o que um quer, o que o outro não quer. Ele é o protetor, né? Sim. E aí você fala de adultos também, você foi uma, né, chegou ao diagnóstico. Conhece mais alguém, enfim, você tem conhecimento, claro, também tem descoberto tardiamente, né, tem o diagnóstico tardio de autismo também? Sim, conheço, temos na nossa cidade também outras pessoas autistas, porém são mais reservadas, muitas delas têm receio em se
auto-identificar autista já pelo preconceito, né? E muitos ainda nem sabem que tem, né? E muitos ainda nem sabem que tem. E aí a questão... E muitos foram, por exemplo, revertido o diagnóstico também. Teve alguma reversão sem conhecimento e a pessoa era diagnosticada com um tipo de... Talvez, né? E agora não, opa, a gente chegou agora que você é autista. Assim como você, né? Foi uma que teve vários diagnósticos e no fim era um só, né? Na verdade, não conheço ninguém. Até na nossa associação, ninguém comentou comigo isso, a esse respeito, né? Que vinha sendo tratado, talvez, por algum tipo, né? E, enfim, depois descobriu que sim, além de você. Uhum. E como é que eram esses tratamentos que você fazia? Ah, bipolaridade, por exemplo, tomava um remédio, não tomava, enfim. Aí, daqui a pouco, vinha outro, aí você toma... Isso enxugou? Isso aí, você toma algum remédio, um medicamento? Vou falar assim, ainda hoje, enfim. Eu tomei vários medicamentos. Tomei Ritalina, tomei risperidona, tomei lítio. A Ritalina é TDAH, né? Isso. Mas nenhum me ajudou a... Sim, porque não era, você estava tratando errado, no caso. Isso. Fiz acompanhamento terapêutico, eu estava tratando errado, justamente. Sim. Agora, desde que eu tive o diagnóstico dos meninos, que a gente faz acompanhamento lá em Porto Alegre, sim. A doutora acertou a minha medicação e hoje eu tomo 2 medicações. Uma para o autismo e uma para o TDAH. Sim. Que é onde me estabilizou. Sim. Conseguiu desenvolver, melhorou muito a qualidade de vida? Melhorou a qualidade de vida, melhorou a minha comunicação. Eu não me lembro, não sei se tu lembra da primeira vez que eu vim, que eu não conseguia falar. Eu lembro até que tinha um objeto que você ficava... Isso, tinha uma bolinha reguladora. Isso. Aí melhorou muito, quer dizer, mudou a vida... Melhorou, nossa, totalmente. Como é que pode, né? Para te ver com um diagnóstico certeiro, assertivo, né? E pessoas que trabalham e se empenham para descobrir, para, enfim, enfrentar isso, porque além de tudo, né? É um enfrentamento, é diário, né? É diário e a mente de uma pessoa autista, principalmente, hoje eu digo que o TDAH ele me dá mais dificuldade, me atrapalha mais do que o autismo. Sim. Mas a gente vive sempre em alerta, a mente da gente não para, então é preciso acalmar, né? Sim. Pra gente conseguir também ter uma qualidade de vida, porque senão tu não consegue ter uma qualidade de vida. E antigamente, né, Lidiane, a pessoa que era hiperativa, enfim, que era muito... Vamos dar um remédio ali para acalmar, enfim, né? Os famosos remédios aí, né, que... ansiolíticos e remédios que era um verdadeiro mata-leão que chamavam, né? A pessoa, desde que ele dorme, relaxa, a pessoa passava 14, 15 horas, 16 horas do dia dormindo, né? Por quê? Porque era muito acelerado, né? Não conseguia desenvolver suas funções sociais. Hoje não, né? Hoje é diferente. Você com esse meio aí, com as pessoas que acolhem, aí falando em acolhe também, a gente tem um programa estadual que é o T Acolhe também, né? Que acho que em parceria com vocês também, podia falar um pouquinho se vocês têm esse contato também com eles. Várias das crianças que são da associação, né, frequentam o T Acolhe. Então, ele é um programa que veio para ajudar. Porém, aqui em Espumoso a gente acho que tá tendo... Eu até não conversei mais com as gurias ali do T Acolhe, mas elas fazem mais o matriciamento, né, que é mais formações de profissionais. Sim. Então, os atendimentos, acho que está tendo um que outro atendimento, mas eles estão encaminhando para, se eu não me engano, Soledade. Sim, Soledade, se não me engano, é. E aí a questão também tivemos algumas leis aí, né, que vieram em benefício dos autistas. Aqui em Espumoso, o vereador Denner, que também tem um filho autista, que também, né, está juntamente com vocês, criou as vagas aí, né, preferenciais, enfim, né, para as pessoas autistas. Também não sei se está sendo respeitado, inclusive vagas de estacionamento também, não só aqui, em outros municípios também foram se adequando. E nós temos o colar aqui, ele gostaria que você explicasse também. Eu podia ter vindo com o meu colar. Para que serve aquele colar lá? O colar justamente serve para... Com certeza tem um, né? Tenho. E com a CIPTEA, né, que é a carteirinha de... Isso, carteirinha, isso aí. O colar serve para identificar, então, a pessoa autista, né? Eu uso junto com a minha carteirinha da CIPTEA, que ali tem todas as minhas informações, acabei esquecendo hoje. Sim. Mas é mais para identificar mesmo que a pessoa tem um transtorno, né? Sim. E essa divulgação sobre, né, os direitos agora, claro, das pessoas com autismo, elas muitas vezes não são muito divulgadas, né? As pessoas confundem muito, né? E ainda tem o preconceito por trás de tudo isso, né? É bastante preconceito, as pessoas, eu não sei se elas têm receio... E às vezes as próprias famílias têm, né? Isso aí que é mais, de esconder, isso, né? Vergonha, enfim. Tem vergonha do que os outros vão achar ou de maltratar seu filho. Eu sempre digo assim para as mães e as familiares da associação, se nós queremos conquistar espaço, nós temos que nos mostrar, nós temos que lutar pelos nossos direitos, né? Hoje a gente está, até o Denner está nos ajudando nessa questão, temos a nossa escolinha em parceria com o Clube Atlético Guarani, que é para os autistas, né? Para eles já interagirem, socializar e ter esse momento também como as outras crianças, né?
porque eles, junto com as típicas, não conseguiriam interagir, sabe? Então, nós, em parceria com o Guarani, conseguimos, então, a escolinha, né? Sim. Dos autistas. E agora vamos ter o nosso, dia 9, o nosso hot dog também. E no dia 22 de abril vamos ter o nosso seminário. Seminário, fale um pouquinho dele, então. O nosso seminário é o nosso segundo seminário de conscientização sobre o autismo. Teremos como palestrante a Roberta Vargas. Ela é idealizadora do Colo de Mãe, lá de Porto Alegre. Recentemente ela esteve no programa do Marcos Mion, né? Ele convidou ela para ir lá e como ele também tem um filho autista, né? Sim. Para estar falando do instituto. Então hoje é o Instituto Colo de Mãe. Então ela vai ser uma das nossas palestrantes. Ela é nutricionista, ela é mãe atípica também. E ela vai estar falando para nós sobre o autismo e o intestino, porque a gente tem muita relação entre o autismo e o intestino. E também vamos ter a nossa psicóloga, que é aqui de Espumoso, a Luciane Koch, Sim. que ela também atende no Te Acolhe, será a nossa palestrante também, no dia 22 de abril, na Casa da Cultura. E a questão é, se você falou de psicólogo, acompanhamento psicológico, ele acompanha mais o pai, o familiar, ou diretamente também a pessoa que tem o autismo? A criança, por exemplo. Tem como você conversar, interagir com muitos deles, enfim? Sim, tem como conversar, como interagir. Muitos deles têm hiperfoco. Sim. Hoje, o meu mais velho está com hiperfoco e futebol. Então, se ele vai falar contigo, ele vai falar só de futebol. Isso. Mas tem sim. E aí, você falou uma coisa aí sobre a escolinha de futebol, e eles, entre eles, eles também interagem com as crianças típicas, vamos falar assim, já que você trouxe também esse termo aí, eles conseguem entrosamento? A nossa escolinha nós fizemos exclusivamente para eles. Para eles ter aquele momento deles, sabe? Sim. Eles poderem ser quem eles são. Sim. Então, as pessoas típicas que nós temos lá é os professores, né? Que nos auxiliam nessa questão, mas a escolinha é exclusividade deles. Mas na escola eles conseguem ter essa interação, principalmente com os outros alunos, enfim? Conseguem ter um diálogo, talvez? Eu te digo assim que hoje mais fácil. Mais fácil. Como é que as crianças, as crianças lidam com eles, por exemplo? As crianças típicas, eles não chegam falando para você se eles sofrem com preconceito? Porque criança é criança, né? A gente sabe. Quando a gente era criança, tinha o bullying, tinha essas outras coisas, era, né? Hoje a gente tem... como é que eu vou te dizer? Há muito xingamento, como se a palavra autista fosse uma coisa feia. Sim. Esse tempo chegou meu filho em casa falando, porque vocês são autista. Sim, seu autista. Eu disse, meu filho, autista, você não está me xingando, você não está me ofendendo por você me chamar ou chamar teu irmão de autista. Alguns nomes, nomenclaturas foram tirados fora porque o pessoal usava para xingar outras pessoas, né? Isso. Muitos nomes aí de doenças, enfim, foram tiradas fora do cenário porque... E a gente tem que preservar o nome autista, eu acho que, né? E ele ouviu aquilo, talvez a pessoa que ele escutou tivesse, né? E o que ele escuta na rua, em casa, ele repete. Sim. O meu filho típico, né? Sim. Outro dia ele chegou chamando eu e os irmãos de Zé Doidinho. Sim. Porque ele escutou na rua, né? Sim. Então, a gente tá começando, eu não digo nem caminhar, mas engatinhar. Sim. Porque ainda há muita falta de informação. Há muito preconceito. Eu acho que os pais também nem conversam em casa com seus filhos, né? Por exemplo, eu tenho um filho típico, vamos dizer, né? Você vai ter um coleguinha assim, você tem que, né? Não, entendeu? Acolher, né? Acolher isso aí, falta um pouco também, eu acho, ainda, né? Da conscientização da maioria da sociedade. Porque tu sabe, o que eu noto, assim, é que muitas das crianças, de repente, eles ficam com medo. Sim. Porque como tem as estereotipias, como tem toda a autorregulação, às vezes tem a criança que caminha, que corre, ou que às vezes quer dar um abraço e abraça muito forte, sim. sabe? Ou às vezes quer a forma dar de se expressar muitas vezes, né? Às vezes assusta, né? Uhum. Então a gente quer pedir para que os pais, a pessoa adulta, se não sabe, pesquisa. Hoje é tão fácil, tu entra na internet, tu digita ali no Google, tem até o ChatGPT aqui. Sim, o manual. Isso. Explica para o filho, porque está cada vez mais na nossa sociedade e vai aparecer mais casos e mais casos e mais casos, então vai ser uma coisa rotineira. O Denner mesmo falou que tem uma expectativa de nascimentos aí, né, de crianças, então vai estar aí, daqui a pouco... Hoje é 1 em cada 31, né? Sim, isso, criança. Tem uma estatística diagnosticada, tu pensa quem não tem diagnóstico ainda, né? Então, para finalizar aqui a mensagem que você deixa aí, né, para um todo, para a sociedade, assim, para quem tem um filho autista, para quem tem um irmão, para quem, né, enfim, para a sociedade no geral também, quem não tem, enfim, né, que a gente falou, né,
aquela questão de acolhimento, né? Por isso que se chama Te Acolhe, né? Por isso que a gente as escolas se prepararam, enfim, né? As instituições estão, e as leis também, né? Estão se adequando aí para proteger as pessoas, né? Que, como você falou, né? São diferentes. E é normal ser diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Não. Mas eu quero finalizar não falando de direitos, porque Sim. direitos todos temos, né? Sim. Mas um apelo para que as pessoas, a comunidade em geral, nos acolham, nos escutem e dê um lugar para nós de fala, de ser escuta, né? Porque a gente também quer ter Sim. o nosso lugar de fala, de pertencimento. O autismo já é tão difícil para quem é autista, principalmente para as famílias também atípicas, que um acolhimento é tão bem-vindo, né? Vamos fazer uma roda de chimarrão, vamos convidar aquela mãe atípica para vir junto, vamos convidar o filho dela, explica para o seu filho que aquele amiguinho ali, ele tem o autismo e ele age de uma maneira diferente, mas ele é igual, é uma criança igual. Então, a gente faz esse apelo, né? Que a comunidade nos abrace e nos ajude na divulgação do autismo, na compreensão do autismo, porque cada dia vai estar mais presente na nossa... E aí você falou da compreensão do autismo. É importante o pai e a mãe falar para a criança, ó, essa criança aqui, seu coleguinho, sim, essa criança tem autismo, mas também dizer para ele o que é o autismo, né? Porque só Exatamente. dizer autismo... O que é o autismo, o que acontece. Muitas crianças têm estereotipia de balançar as mãos, ou de correr, ou de pegar, ou de abraçar. Então, explicar, claro, vai ter um diferente do outro, nem todos são iguais. É um espectro, né? Então é amplo. Mas explicar que aquele coleguinha vai agir de uma certa maneira, que não precisa se assustar, que ele está se autorregulando, né? Então, nada como a informação. Informar, conversar, né? Com os filhos, com a família, explicar o que é o autismo, né? Se tiver dúvida, pode nos procurar, nos chamar na internet, nos chamar no Instagram, no WhatsApp, que a gente está respondendo. Quiser participar da nossa associação, é muito bem-vindo também, quem quiser participar. Muito bem, tá então a Lidiane Somavila, presidente da Associação das Famílias, né? Famílias Atípicas aqui de Espumoso.